gente, me chamo Isis, sou da turma do nono A e hoje eu e meu grupo vamos apresentar um pouco sobre o que foi a ditadura civil-militar no Brasil, da matéria de História, dirigido pela professora Gisele. Durante a ditadura civil-militar no Brasil, que ocorreu de 64 a 85, o país viveu sob um regime autoritário que cerceou liberdades e perseguiu opositores políticos. Os militares assumiram o poder após um golpe de Estado, justificando suas ações como uma medida necessária para salvar a nação de uma ameaça comunista. A ideologia do governo se baseava na defesa da moral, da família e da ordem, tudo em nome do combate ao comunismo. Através da mídia, o governo difundia a ideia de que o golpe militar seria indispensável para garantir a segurança nacional. A censura oficial era implacável. Notícias, programas de televisão, filmes e músicas eram filtrados, e qualquer conteúdo que questionasse o regime ou desafiasse a ordem estabelecida era proibido. A ideologia do governo se baseava na defesa da moral, da família e da ordem, tudo em nome do combate ao comunismo. Essa propaganda, invisível, mas presente em todos os espaços da vida pública, ajudou a moldar opiniões de muitos brasileiros, enquanto silenciava as vozes daqueles que resistiam. Bom, após o governo de Castelo Branco, quem assumiu a presidência foi Arthur da Costa e Silva, que governou de março de 1967 até agosto de 1969. Essa época ficou conhecida como a mais repressiva de todo o governo, porque, além de reprimir os seus opositores políticos, eles também promulgaram o Ato Institucional de número 5, que, além de banir o habeas corpus, também tirou todos os direitos políticos da população. A resistência artística durante a ditadura civil-militar no Brasil foi uma forma poderosa de contestação e crítica ao regime autoritário. A arte se tornou um espaço de luta e expressão, onde artistas, músicos, cineastas e escritores usaram suas obras para denunciar a repreensão e promover a liberdade. A música popular brasileira, mais conhecida como MPB, teve um papel fundamental na resistência. Artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Elis Regina usaram suas letras para criticar o regime e expressar o desejo de liberdade. Essas formas de resistências artísticas no Brasil contribuíram para a luta da volta do regime democrático. O último governante da ditadura do Brasil foi João Batista, que começou a governar em 1979, e um de seus feitos foi a aprovação da lei de anistia, e depois ele parou de governar em 1985. Bom, o AI-5 é bem extenso, então caso você queira se aprofundar um pouco mais no assunto, é só acessar aqui o link na descrição, que vai te levar para um site onde vai falar um pouco mais sobre o ato institucional. Mas eu vou ler alguns de seus artigos aqui. Artigo 4. No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadão pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Parágrafo único. Aos membros dos legislativos federais, estaduais e municipais que tiverem seus mandatos cassados, não serão dados substitutos, determinando-se o quórum parlamentar em função dos lugares efetivamente preenchidos. Artigo 5. A suspensão dos direitos políticos com base nesse ato importa simultaneamente em 1. Cessação de privilégios de foro por prerrogativa de função. 2. Suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais. 3. Proibições de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. 4. Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança. A. Liberdade vigiada. B. Proibição de frequentar determinados lugares. E C. Domicílio determinado. Parágrafo 1. O ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados. Parágrafo 2º. As medidas de segurança de que trata o item 4 desse artigo serão aplicadas pelo Ministro do Estado da Justiça, defesa e apreciação do seu ato pelo Poder Judiciário. Artigo 10. Fica suspenso a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Artigo 11. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional e seus atos complementares,
bem como os respectivos efeitos. Na ditadura civil-militar no Brasil, o cinema e o teatro se tornaram formas de resistência. Diretores como Glauber Rocha e Nelson Pereira usaram suas câmeras como forma de mostrar a dura realidade do povo. No palco, os grupos como o Teatro da Arena e o Teatro Oficina também se levantaram contra a repressão. Suas peças questionavam o que estava acontecendo no país e falavam sobre direitos humanos. O teatro virou um espaço para protestar e refletir. Assim, o teatro e o cinema mostraram que a arte pode ser uma arma poderosa contra a opressão, trazendo esperança com tempos difíceis. A resistência na imprensa e a resistência estudantil foram dois pilares muito importantes na luta contra o regime autoritário e também na ditadura militar. A resistência na imprensa se manifestou de diversas formas, como, por exemplo, jornais, revistas e jornalistas que, mesmo sob forte censura e repressão, continuaram as denúncias e sempre mantendo a sociedade informada. Muitos veículos de comunicação sofreram com toda essa situação e jornalistas chegaram a ser perseguidos, presos e até mortos. A resistência estudantil foi outra força crucial, com estudantes se organizando em protestos e ocupações para lutar contra a repressão e a falta de liberdade. A União Nacional dos Estudantes desempenhou um papel central, organizando movimentos de massa e articulando a luta por direitos democráticos. Resistência indígena. Os povos indígenas enfrentaram a invasão de suas terras devido à expansão de projetos de infraestrutura, como a construção de rodovias como a Transamazônica, hidrelétricas e grandes empreendimentos agrícolas. Durante esse período, o Estado utilizava a Fundação Nacional do Índio para medir suas políticas, mas muitas vezes os indígenas eram vítimas de violências, remoções forçadas e genocídio. A resistência ocorreu tanto pela defesa de suas terras, como nos casos dos povos Yanomami e dos Xavantes, quanto pela tentativa de manter suas tradições culturais e sociais. Alguns grupos indígenas recorreram a fugas para as áreas isoladas, outros organizaram protestos e confrontos diretos. Já na resistência quilombola, as comunidades quilombolas que descendem de africanos escravizados, que foram os quilombolos, comunidades autônomas, também enfrentaram forte pressão no regime. A expansão de projetos agrícolas como a monocultura de soja e a criação de gado ameaçava as terras onde essas comunidades viviam há séculos. Durante a ditadura, os quilombolas resistiram através de mobilização comunitária, organização de protestos e alianças com movimentos sociais, como as comunidades eclesiais de base e de movimentos de esquerda que se opunham à ditadura. Na resistência armada contra a ditadura militar no Brasil, organizada por grupos de esquerda que buscavam derrubar o regime por meio da luta armada. Inspirado em movimentos revolucionários como a Revolução Cubana, entre os principais grupos estavam a Ação Libertadora Nacional, de Carlos Marighella, e a Vanguarda Revolucionária, liderada por Carlos Lamarca, o Movimento Revolucionário de 8 de Outubro e o Partido Comunista do Brasil, que organizou a Guerrilha do Araguaia. Eu sou o Enzo e eu vou falar um pouco sobre o crescimento econômico e o milagre econômico. Bom, diversas iniciativas de reformas foram feitas pelos militares na economia do país. O modelo econômico tinha como base a entrada de capitais estrangeiras e a instalação de indústrias no Brasil. Com empréstimos de outros países, foram feitas grandes obras de infraestrutura para querer modernizar o Brasil. Bom, sendo assim, o governo procurou beneficiar os empresários, desvalorizando os trabalhadores. Bom, esse tipo de política favoreceu a exportação de produtos, pois as pessoas com salários baixos passavam a comprar menos. O foco principal sempre foi atrair a entrada de capitais estrangeiros. Então, os militares deram mais liberdade para a exportação, tirando a limitação que tinha. Bom, essas medidas tomadas pelo governo incentivou várias multinacionais a se instalarem no Brasil, ampliando os meios materiais e outros consumos. Também teve aumento em outros setores, como da indústria e das exportações. Essa política funcionou até 1973, e esse feito ficou conhecido como milagre econômico. Bom, esse feito chamado milagre econômico acabou quando teve a crise do petróleo. Bom, o Brasil foi muito afetado, pois a maior parte do combustível do país era importado. Sendo assim, a inflação subiu muito, gerando uma crise econômica. Com isso, o governo foi incapaz de solucionar a crise, deixando o país endividado com os empréstimos feitos para fazer as obras de infraestrutura. Isso também gerou uma grande desigualdade social no Brasil. Retrocesso da abertura política de 1974. Embora o governo de Ernesto Geisel
tenha promovido uma abertura política gradual a partir de 1974, esse processo não foi linear e enfrentou diversos retrocessos, principalmente devido à resistência dos setores militares, mais conhecidos como linha dura. A morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, teve grande repercussão e marcou um ponto de inflexão no processo de abertura política do Brasil. No entanto, o regime militar declarou que Herzog tinha cometido suicídio enquanto estava sob custódia. Um órgão de repressão do governo, no entanto, ficou claro para a sociedade que ele foi torturado e assassinado e gerou uma forte reação nacional e internacional. Ernesto Geisel foi um militar político brasileiro nascido em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, em 1907. Ele é mais conhecido por ter sido o 29º presidente do Brasil, exercendo o cargo entre 1974 e 1975, durante o regime militar que governou o país entre 1964 e 1985. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Comentem aí o que vocês acharam e deixe o like para estar nos ajudando. Compartilhe também nos stories para estar ajudando o nosso grupo, tá? E é isso aí, galera. Tchau!